Olá, líderes e aspirantes à liderança. Eu sou o pastor Josué e eu estou aqui para apresentar a você uma capacitação para líderes de adolescentes, para pais, professores de escola bíblica, professores da escola secular, pessoas que trabalham em instituições como ONGs e casas de recuperação. Há algum tempo eu fiz 2 lives, que são na verdade 2 aulas, onde eu falei desse assunto desde o começo de como organizar o seu departamento, mesmo quando você não tem adolescentes ainda na sua igreja, por exemplo, passando pelo passo a passo do planejamento até a hora da aplicação dos conteúdos, e eu resolvi liberar essas 2 lives para abençoar você e para te ajudar na sua liderança. Então já curte esse vídeo e se inscreve no canal. A seguir, você vai assistir a esta live. No final, eu peço que você compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser edificadas. Boa noite, a graça do Senhor. Espectadores, estamos entrando finalmente. Bom, nós precisamos ganhar tempo. Quem for chegando vai acompanhando e depois assiste o começo, ok? Nosso treinamento vai começar. Pessoal, eu preparei alguns slides aqui para nós pensarmos um pouco sobre a situação da igreja, tá? Quando nós falamos de igreja, nós falamos de um desafio muito grande, não é mesmo? Mas esse nosso treinamento, ele não está focado único e exclusivamente na igreja. O foco do nosso trabalho é um trabalho com adolescentes. Então, eu quero pedir para vocês o seguinte: se inscreve no canal aí, porque aí depois já ficam as notificações mais fáceis de você conseguir encontrar. Outra coisa importante: se você não está no grupo do WhatsApp, que o link já está também aqui nesse vídeo abaixo, você pode clicar para entrar no grupo, porque eu também já vou mandando lá e eu vou enviar o PDF desses slides também lá no grupo do WhatsApp, tá bom? A única forma de você ter acesso a esses PDF serão lá no grupo do WhatsApp, ok? Então a aula de amanhã está confirmada, a tecnologia também favorecendo, a gente faz esta aula e vai dar tudo certo. Então vamos começar aqui. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Um prazer estar com vocês aqui e poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com esse trabalho com adolescentes. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto demais de atuar nessa área. Por quê? Primeiramente, porque é uma área que eu comecei muito cedo trabalhando com a área de adolescentes. Quando eu comecei no Evangelho, eu já trabalhava com adolescentes. Eu ainda era adolescente quando comecei a minha atuação com essa faixa etária, ainda na tradição católica que eu seguia. E ali eu conhecia a pastoral da criança, conhecia alguns trabalhos que se fazia voltado para a criança e para o adolescente. E ali eu comecei já a atuar com catecismo e com os trabalhos que se fazia ali. Depois, com a minha conversão ao Evangelho, dentro de pouco tempo eu já comecei a estudar teologia e também a cooperar na Escola Bíblica Dominical da Igreja Sede, onde eu me converti, e também com o departamento de adolescente. Então foi algo que faz parte da minha vida desde o começo da minha conversão, mas antes mesmo disso eu já atuava também com a faixa etária. Ao longo de quase 2 décadas, eu venho trabalhando constantemente. Todos os departamentos da igreja eu acompanho, mas o trabalho de adolescentes, eu sempre estou junto ali com o pessoal, seja na formação da liderança, seja participando do trabalho ali, opinando, às vezes provocando um, conversando com o outro, porque é aí que entra a segunda questão, que é a questão da vulnerabilidade. O adolescente, ele é muito vulnerável, porque ele está em um momento de formação da sua personalidade. E aquele momento onde o pai, a mãe está deixando
de ser o super-herói que era quando eles eram criança, e eles estão entrando nessa fase de muitas descobertas. E aí é onde moram os grandes perigos. Então é muito importante que o pastor, que a missionária, que o líder de adolescente tenha esta atenção. Quem é que está influenciando? E aí entra também o cuidado do pai, porque essa capacitação ela é também voltada para os pais. É voltado também para o professor da escola secular. Você que trabalha como professor, professora, você pode ajudar muito com o adolescente que tem lá na sua sala de aula. E aí você se torna uma referência ali, de modo que ele passa a confiar em você e passa também a conversar de maneira que você possa ajudá-lo. Então, voltando aqui para os nossos slides, nós temos o seguinte. São duas aulas. A primeira aula, hoje, são os desafios do departamento de adolescentes. E a segunda aula, que será amanhã, é planejando o seu departamento de adolescentes. Então, primeiro tópico que já vem direto aí é quem são os adolescentes, depois onde estão os líderes, a bênção do voluntariado e por que o departamento não engaja. Isso é uma pergunta que é difícil de responder, né? Aliás, até os pastores missionários, quem está à frente do trabalho missionário, também tem essa pergunta muitas vezes em relação à igreja, né? Por que não anda como eu gostaria? Por que não funciona como eu planejo? Então, a gente vai falar um pouco amanhã sobre planejamento, definindo um currículo, sobre dividir as cargas e também sobre implementar e avaliar. Então, vamos lá. Antes de entrarmos no assunto, eu queria que vocês pensassem aqui comigo na questão de estatísticas e dores. Quando eu estava preparando esse material, eu fiz uma pergunta no meu Instagram. Algumas perguntas, na verdade. Alguns de vocês que estão acompanhando aqui, inclusive, responderam, ajudaram nessa pesquisa. E 62%, olha que espantoso, 62% das pessoas disseram que suas igrejas não oferecem treinamento para líderes de adolescentes ou não têm um departamento de adolescentes. E isso é muito espantoso, porque se você não tem um departamento de adolescentes, significa dizer que os adolescentes da sua igreja estão entregues à vulnerabilidade. E mesmo que tenha, mas se você não treina esses líderes, as pessoas que trabalham com esse adolescente, então não vai ter eficiência no trabalho. Você pode me dizer, pastor, mas sou eu que faço o trabalho. Isso é pior ainda, porque significa dizer que você não está preocupado, não está preocupada com o desenvolvimento da sua comunidade de fé, não está preocupado com a sua instituição, você que não trabalha numa igreja evangélica, mas trabalha na assistência social, trabalha com o conselho tutelar, ou trabalha, de repente, em uma ONG, né? Nas grandes cidades tem muita ONG que trabalha com adolescente. E aí, às vezes, a pessoa tem uma série de pessoas ali em volta que poderiam ser voluntários, poderiam estar ajudando nesse projeto, que seria muito mais eficiente, alcançaria muito mais adolescentes, mas não consegue fazer isso porque ela não se preocupa em capacitar pessoas que possam lhe ajudar. Você tem também a questão, ainda falando sobre as dores, que há muito estereótipo, e a gente vai muito nessa onda de estereótipo. A gente vê isso em várias áreas, né? Por exemplo, as piadinhas de homem contra mulher, piadinha de mulher contra homem, piadinha do crente contra a pessoa que não é da igreja, piadinha da pessoa que é de fora da igreja com o crente. Então, a sociedade ela vai sendo moldada pouco a pouco por rótulos e por estereótipos. E com adolescente não é diferente. Quem nunca ouviu a expressão são aborrecentes, né? Eu abomino essa expressão, porque eu acho que o adolescente ele não é um aborrecente, ele na maioria das vezes, é um aborrecido. Então, falta compaixão, falta empatia, falta amor para com essas pessoas. E aí o resultado qual é? Cria-se um estereótipo de que o adolescente é rebelde, o adolescente assimila essa ideia de que ele é rebelde e passa a viver essa rebeldia
para suprir a expectativa que a sociedade criou a respeito dele. Então, se as pessoas dizem que ele é rebelde, então ele vai ser rebelde para corresponder a essa expectativa que as pessoas têm sobre ele. E a psicologia explica isso. Muitas pessoas acham que não, mas é um fato, é uma constatação que acontece com muita frequência. A maioria das pessoas também não querem liderar adolescente, inclusive dentro das igrejas. E aí eu vejo que entra muito uma questão de amor. Amor pelo reino de Deus, amor pela obra, amor, compaixão pelas almas, porque quando a gente tem de fato um entendimento, seja ele no campo espiritual, seja no campo social, quando você realmente tem uma vocação, você não escolhe o trabalho. Então, você está na igreja e há uma necessidade ali na igreja, você vai corresponder à igreja. Se você faz um trabalho social na comunidade, no bairro, na cidade onde você mora, e há uma necessidade, você vai corresponder a essa necessidade. Por quê? Porque você sabe que se você não fizer, dificilmente outra pessoa fará. E, infelizmente, o que acontece muitas vezes é isso. Não há quem queira fazer e pronto, fica por isso mesmo, né? E isso é um problema muito sério. E aí você tem a outra dor aqui, que muitas pessoas até querem, mas elas não se sentem capazes. E eu vejo também isso como um grande problema, porque capacidade, em primeiro lugar, não é aquilo que você acha que tem. Capacidade é aquilo que você consegue fazer. Então, você pode não conseguir liderar um grupo de 30 adolescentes, mas você consegue convidar um adolescente da sua rua para ir à igreja. Você consegue dar apoio para o líder de adolescentes do departamento lá, como professor assistente. Você pode chegar para o professor da escola bíblica, por exemplo, e dizer, olha, como que está lá na sua sala? Você não está precisando de ajuda? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Porque o simples fato de você estar lá na sala, na classe, ao lado do professor, isso, em primeiro lugar, já transmite para a própria classe mais autoridade, porque o professor está respaldado ali, tem mais alguém ali de olho em cima da classe, mas também para você vai ser uma grande experiência para você, em cada palavra que ele diz, em cada pergunta que o adolescente faz, você ganha a experiência. Então, você não precisa começar já no próximo domingo, pegar uma lição de escola bíblica, ou então, você que faz trabalho social, no próximo domingo já ir lá em um bairro de periferia e querer mudar a vida de 15 adolescentes de uma vez. Não, é uma coisa de cada vez. Então, essa capacidade, ela, na maioria das vezes, as pessoas, com raras exceções, todo mundo tem a capacidade de liderar de alguma maneira. E talvez não 30, não 100, mas 3 você consegue. Foi assim que Jesus distribuiu os talentos. E aí a gente chega na nossa aula propriamente de hoje, né? Que eu vou ser muito breve, porque assim, o assunto, gente, é muito extenso, tá? Quando a gente fala desse assunto, eu conseguiria passar aqui horas e horas falando. Quem sabe a gente marca aí mais alguns encontros, né? Nas próximas semanas. Vamos ver aí, vai depender também de como vocês vão corresponder. Então vamos lá. Nossa primeira aula, que é a de hoje, é o desafio do departamento de adolescentes em si, né? E aí já vem a primeira pergunta. Quem são os adolescentes? Onde estão os líderes? A bênção do voluntariado e por que o departamento não engaja. São as 4 perguntas, são as 4 questões que eu quero conversar com vocês aqui. Vai ser bem resumido. Mas vamos lá. Quanto à faixa etária, né? Para a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela divide essa galera toda assim. Para eles, a adolescência ela é a fase da segunda década, né? Inclusive, o pessoal usa muito a expressão teen, né? A faixa etária, os teens são um problema, os teens são isso, os teens são aquilo, que é a faixa aí de 10 a 19 anos. E aí considera-se que a juventude se estende
de 15 a 24. A gente fala, mas como é que o adolescente é de 10 a 19 e o jovem é de 15 a 24? É porque essas faixas etárias, elas são divididas para efeito de pesquisa, de estudos, né? No momento que nós estamos vivendo essa aula agora, estamos passando aí por uma pandemia. Então, como é que eles pesquisam as taxas de transmissão? Como é que eles pesquisam a eficiência das vacinas? Então, eles dividem de acordo com o que é conveniente nesse sentido, né? E aí eles vão segmentando. Então, esses conceitos comportam desdobramentos, como ele coloca aí, de 15 a 19 anos são adolescentes jovens e de 20 a 24 são adultos jovens. Então, você vê que tem meio que uma mistura. Mas aí na igreja a gente faz um pouco diferente. Para quê? Para que a gente consiga segmentar de maneira que a gente ensine, né? O nosso objetivo na igreja é ensinar, instruir. Então, a gente divide mais na faixa etária, ali onde cada um está com uma mentalidade mais ou menos na mesma direção, porque varia muito, né, de um para o outro. Mas vamos lá, então é pré-adolescente de 11 a 12 e adolescente de 13 a 15, que é a galera que a gente faz 16 anos a gente exporta eles lá para mocidade, o que é uma preocupação também que a gente tem que ter, tá bom? Quem pegar os slides depois em PDF, tem um link aí da fonte, você pode baixar o arquivo inteiro e ler lá no site do governo, que é o artigo, a orientação, né, sobre como que eles lidam com a saúde do adolescente. Então, vamos à primeira pergunta. Quem são os adolescentes aí quanto à faixa etária? A gente viu que a OMS, ela trata um pouco diferente, mas a igreja, o adolescente é quem tem de 12 a de 11 e 12, pré-adolescente, e o adolescente é quem tem de 13 a 15. Mas aí a gente tem as outras questões. Quais são elas? Vamos pensar aqui no seguinte: qual é a perspectiva que a gente tem nos contextos culturais? E aqui eu já vou deixar o slide como uma forma de você dar uma olhadinha daqui para amanhã, tá bom? Tira um tempo aí, olha. Tem duas coisas aqui pontuais para a gente pensar. O que as pesquisas internacionais têm indicado sobre o adolescente, né? O que a gente tem visto muito hoje nas reportagens, nas pesquisas sociológicas? O campo da psicologia está muito dominado hoje pela questão da pesquisa, do abstrato, da abstração, de como que o adolescente pensa, de como que a criança aprende e assim por diante. Quando você é líder de adolescente, você precisa estar atualizado. Se você não busca conhecer, se você não busca compreender constantemente o que está se pesquisando, o que se está publicando, tanto na área internacional quanto aqui no Brasil, você fica perdido. E eu vou te dizer por que você fica perdido. Porque o livro escolar, o livro didático, ele vai trazer essas informações. E estas informações, elas são muitas vezes escritas por pessoas que elas não têm o mesmo pensamento ético que você, professor de escola bíblica, tem. Ele não tem o mesmo pensamento religioso que você, pai, que levou seu filho para a igreja, você que é mãe, que levou seu filho para a igreja, tem. Quando um deputado, por exemplo, aprova uma lei que diz respeito à criança e ao adolescente, a vida ética, né, a vida social desse advogado, ela vai moldar como que esta lei vai ser escrita e como que ela será colocada em prática. E aí o adolescente que está na igreja, ele é também um adolescente que está na sociedade, ele é também um civil, ele é um cidadão, um CPF com direitos e com muitas responsabilidades. E o que a gente vê muitas vezes é que esse fato ele é negligenciado. E ele é negligenciado não só pelo professor da escola bíblica e pelo líder que está lá na ponta, mas pela própria liderança da igreja, o pastor, a missionária. Ele é negligenciado, às vezes, pelo o próprio projeto social,
Os projetos sociais que acontecem em bairros, que acontecem nas cidades, nas ONGs, eles são amarrados por uma série de leis. Porém, muitas vezes, as pessoas que encabeçam esses projetos sociais, eles não se atualizam sobre essas leis. O professor, você que é professor em sala de aula, a gente vê muitas vezes nas reportagens coisas absurdas que acontecem em sala de aula com a criança e com o adolescente, e o professor fica perdido. Por quê? Porque ele não vê como uma vocação dele defender o adolescente. Ele não vê como uma vocação dele. Ele só quer ir lá. Não são todos, tá, gente? Não são todos. Mas a maioria só vai lá para cumprir uma obrigação, assinar um ponto, jogar o conteúdo e fugir para casa o mais rápido possível. Por quê? Porque, segundo ele, a escola é hostil, o adolescente é rebelde e por aí vai. E assim, se cada um for culpando o outro e ninguém fizer nada, no fim das contas, qual vai ser o resultado? Uma sociedade cada vez mais degenerada, como é o caso que tem acontecido a nossa. Então, se você trabalha numa escola, se você trabalha em uma repartição pública, se você trabalha em uma casa de recuperação, se você trabalha em uma ONG, tenha o seu olhar atento. E aí eu não falo só para o evangélico, para o pastor. Qualquer um que esteja assistindo a essa palestra, agora ou no futuro, deve ter essa perspectiva. Se você realmente se importa com o adolescente, entenda o que a lei diz a respeito dele. Entenda o que os parlamentares têm projetado para a vida deles. E você que está dentro da igreja, você que trabalha com a igreja, mais alerta ainda. Por quê? Porque o impacto direto na igreja é muito grande. Então você precisa se atualizar sobre isso. A outra questão que nós levantamos aí é quem é o adolescente na igreja. Se já é difícil para ele, no contexto cultural por onde ele passa, né, o adolescente vai a uma escolinha de futebol, ele faz academia, ele vai para um passeio da escola, e dentro da igreja, quem é esse adolescente, né? Nos Estados Unidos, eles são muito chegados em estatísticas, né? E assim, tem o seu lado bom e o seu lado ruim deles focarem muito em estatística. E da mesma forma nós aqui também, né? O lado bom da gente não viver às custas de estatísticas, mas também o lado ruim. Porque você acaba não tendo muito uma análise das coisas. Você precisa sempre tentar equilibrar. Mas a gente fica espantado com a quantidade de adolescente, por exemplo, no caso aí do adulto jovem que a gente vê, que saiu da classe de adolescente, passou pela mocidade, agora está começando um relacionamento, alguns já estão morando junto. A quantidade absurda de adolescente, de jovem, que, por exemplo, não crê na existência literal do céu. O adolescente que não crê na existência real, né, do diabo. O adolescente que não acredita em um Deus que se materializou na pessoa de Jesus, tampouco que ressuscitou. E são adolescentes que estão na igreja, que tocam, que fazem parte de um conjunto, de uma banda, de um conjunto musical gospel, que fazem show para lá e para cá. E por que isso acontece? Então é uma pergunta que eu deixo para você. Você que está na igreja, que trabalha com adolescente, com criança. Quem é o adolescente para você e para a sua comunidade de fé? Né? De repente você que é de outra religião também, né? Toda religião tem as famílias, tem você que está assistindo. Quem é o adolescente para você? Quem é o adolescente para a sua religião, para a sua comunidade de fé? Né? É uma questão para você pensar. E aí a gente vem a última pergunta aqui, quem que é o adolescente na perspectiva do líder? Você que é o líder direto de adolescente, que está na sala, na classe com ele, você que está no retiro com ele, você que está no encontro, sábado, na quarta-noite, não sei que dia que é o encontro na sua comunidade de fé. Como que você, que se diz líder de adolescente, ou que foi nomeado líder de adolescente, qual a perspectiva que você tem desse adolescente
que confia em você, que conversa com você? Ou será que ele não confia? E você sabe disso e não sabe como contornar isso? São perguntas. Vá anotando aí, nós vamos pensar sobre isso. Porque aí agora a gente chega no nosso segundo assunto de hoje à noite, que é onde estão os líderes? Veja bem, se a gente não sabe responder quem é o adolescente, como é que a gente vai responder onde é que está o líder desse adolescente, né? Eu separei 3 fotos aqui. Eu não sei quantos de vocês conhecem essas imagens. Vai colocando aí, se vocês conhecem os 3, né? Se conhecem os 3, coloca aí no chat do YouTube. 3, se você conhece só 2 dessas fotos, tá aparecendo o nome, mas aí você vai ser honesto, né? Você vai dizer, não, eu só conhecia 2. Então eu só conhecia 1, então eu não conhecia nenhum, só sei agora porque eu estou vendo o nome. Coloca 1, 2 ou 3. Quantas dessas fotos você conheceu? Embaixo você tem o Martin Luther King Jr., né? Tem o pai e tem o Júnior. Esse é o Júnior. Um dos maiores nomes na luta pelos direitos civis para os negros nos Estados Unidos. Você quase não vê, né, as pessoas dos movimentos sociais aqui no Brasil citá-lo. Será por quê? Você tem acima a senhora, que eu não vou saber pronunciar o nome dela, Sojourner Truth. Essa senhora me impressionou muito a história dela, porque essa senhora, ela nasceu escrava, ela nasceu na época da escravidão nos Estados Unidos. A escravidão nos Estados Unidos é um negócio muito sinistro, inclusive culminou na guerra na guerra civil, né? E aos 9 anos ela foi vendida, né, leiloada, para uma família que maltratava muito ela. Depois ela foi vendida para outra. Ela foi vendida umas 3 ou 4 vezes de família em família, porque é o objeto, né, que eles tratavam como objeto. E por fim ela casou-se, né, obrigada. Ela era apaixonada por um rapaz de uma outra fazenda, por um outro escravo de outra fazenda, mas não podia. Ela teve que se casar com um escravo da sua própria fazenda. Teve alguns filhos com ele e já estava naquele momento de libertação dos escravos e aquela coisa toda, as lutas, e ela não, obviamente, não tinha essa liberdade, por ser escrava e por ser mulher e uma série de fatores. Até que um dia o patrão dela, o senhor de escravos, né, disse que daria a liberdade dela em determinado tempo. Deu tempo, ele não cumpriu. Ela cobrou, ele não cumpriu, e ela aguentou ali até o final da safra e finalmente pegou a filha dela mais nova, que ainda era de colo, e fugiu. Ela foi amparada por uma família evangélica, que aliás naquela época muitos evangélicos também tinham escravos, né? Nos Estados Unidos, como eu falei, é muito polêmica essa questão. Mas o senhor, que era o senhor dela lá, como né, dono dela, foi atrás, achou, e a família resolveu pagar, né, pela libertação dela, amparou, e ali era uma família protestante, e ela teve um amparo. Dali ela foi aprendendo aos poucos, depois passou por diversas casas, trabalhou como governanta. Ela passou a trabalhar e receber o sustento por isso. Mas, em resumo, esta mulher tem um livro que conta a história dela, né, a escrava do norte, e ela lutou na guerra civil, né, não foi para frente da guerra, óbvio, mas ela ajudava na contratação de soldados, fez um trabalho grande. Ela lutou muito pelo direito das mulheres, e aí entra uma confusão, porque as pessoas, alguns setores, tentam puxá-la para o lado deles, dizendo que ela era uma ativista feminista e tal. Mas no livro, como ela mesma diz, ela não estava, na verdade, sendo ativista por A, B ou C. Ela estava apenas praticando a fé que ela tinha, que era a fé no Senhor Jesus Cristo. E ela se tornou uma pregadora itinerante, que naquela época era muito difícil já, né? Porque não tinha como se sustentar. Ela era mulher, ou seja, uma grande barreira. Ela era negra e ela era também analfabeta. Então, e mesmo assim ela se tornou uma pregadora muito conhecida, tem discursos impressionantes, e ela confrontava mesmo a questão da escravidão. E do lado aí o Billy Graham, que eu nem vou comentar porque é um outro nome muito conhecido. Então, o que essas 3 pessoas têm em comum? A fé em Jesus, a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, esta fé fez com que estas pessoas
lutassem pela verdade. E é o que eu quero dizer para você aqui. Quando a igreja investe em liderança, e esta liderança capacita mais pessoas que vão capacitar outros, você levanta pessoas como estas 3 figuras que nós estamos vendo aqui. Eu até coloquei um enunciado aí. Muitas pessoas ignoram a oportunidade que a igreja oferece para formar grandes líderes, né, para atuarem na sociedade como em favor da justiça. Vou repetir a imagem deles aqui nos slides, mas há muitos nomes, né, que defende. Porque a gente vem a outra pergunta, onde estão os líderes? Aqui, se lá eu perguntei onde estão os líderes na sociedade, porque a gente vê no Brasil que os evangélicos pouco têm essa vocação, vive um equívoco, né, de que você usa o paletó no domingo e de segunda a sexta você trabalha no secular, você trabalha para o seu patrão, você serve ao trabalho e no domingo você serve ao Senhor. Na verdade, você não deve separar estas coisas, porque o teu trabalho tem que glorificar a Deus também. Porque aí vem a pergunta, onde estão os líderes da igreja? Então, as comunidades de fé estão cada vez menos consolidadas e um dos motivos é a falta de liderança local. Cada um tem se ocupado com o que é seu, deixando a igreja em segundo plano. Então, de novo, eu levanto uma questão aí para vocês. A liderança local aí da sua igreja, como que funciona, né? Você que está assistindo essa live, você tem se dedicado, né, se voluntariado aí, porque é o nosso próximo tópico que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Onde estão os líderes dos departamentos? Então, você atua como líder de adolescente ou como professor de escola bíblica, que esse trabalho, gente, ele é quase invisível nas igrejas. Você que já trabalha, que já atua, você sabe disso. É um trabalho que é quase invisível. As pessoas só sabem quem é a tia da salinha porque entrega os filhos para ela e dão meia volta, né, e vão embora. Mas é muito importante a gente estar atento para isso. Então, você que é pai, é mãe, que está assistindo esse vídeo, pensando o seguinte, não terceiriza a liderança dos seus filhos, né? Essa sua liderança ela tem que começar em casa. Você precisa liderar os seus filhos em casa. Na igreja, você pode ajudar na liderança desse pessoal também na igreja. Você que faz parte de um projeto social, sua filha dança, seu filho participa de algum grupo que aprende artes marciais ou que faz artesanato, não sei qual projeto social tem no seu bairro, na associação de moradores, onde você mora. Você manda o seu filho para lá para ele aprender, para ele se entreter, procurar alguma coisa. Por que você não vai com ele lá e dá uma força para o pessoal que está lá, né? Olha, o que dá para eu fazer com isso, por vocês aí? Como que eu posso ajudar? Gente, servir. Servir é o que está faltando hoje na nossa sociedade, as pessoas aprenderem a servir. Porque como é que o seu filho vai aprender a servir se você leva ele até o portão do estabelecimento, da instituição, e você volta para casa? Aí você espera que ele se torne um cidadão de bem, um cidadão de boa, mas você não faz isso, né? Para ajudar, não está ali junto com ele. Aí fica difícil, né, gente? Fica difícil. Aí entra a questão do voluntariado, né? O voluntariado é uma via de mão dupla. Às vezes você está tão ocupado com tanto serviço que você esquece que tem gente que poderia te ajudar. Eu digo isso, gente, não é para ensinar vocês, não. Eu digo isso por experiência própria, que acontece comigo muitas vezes. Então, às vezes é um perfeccionismo. A gente acha que o outro não vai saber fazer. E aí tem que ser eu, né? Tem que ser eu, porque eu que sei fazer, eu é que vou fazer. E o resultado qual é? Você morre, não faz o que poderia ter feito, porque não particionou o trabalho. E o resultado qual é? A obra de Deus ser prejudicada, né? Porque é a obra de Deus que acaba sendo prejudicada
quando a gente tem essa falta de sabedoria. Quem nunca ouviu o exemplo de Moisés, né? Falta tempo aqui para falar dele, mas enfim. A parte B aí diz o quê? Quem ajuda deve ser submisso e voluntário. Isso aqui é uma questão também muito complicada, porque às vezes o sujeito se voluntaria, na primeira semana está uma beleza, está uma maravilha. A partir da segunda semana ele quer tomar o lugar do líder, na terceira ele quer fundar a própria instituição dele. Aí não rola, não funciona dessa maneira, né? Então, quem lidera precisa aceitar ajuda e precisa tocar a trombeta de maneira que o outro entenda. E quem é liderado precisa se submeter e se entregar voluntariamente. No grito, na obrigação, também não vai funcionar, né? Mas o voluntariado é uma grande bênção, tanto para quem ajuda, como para quem é ajudado. E chegamos aqui ao nosso quarto tópico. Eu tô correndo, gente, mas aí depois vocês levantam mais alguma discussão, se tiver ficado lá no grupo alguma dúvida, vocês postam lá no grupo, está aberto o grupo, vocês podem perguntar, ok? Por que o departamento não engaja? Atenção, papel e caneta. Quem trouxe papel e caneta aí, prepara, porque agora que nós vamos... Agora que a coisa complica, tá bom? Vamos lá. Para a gente responder essa pergunta, nós precisamos de insights para responder. O que é o insight? Né? Eu acho que vocês já olharam, praticamente todo mundo aqui que está aí, tem o Facebook ou o Instagram, não é isso? Ou tem os dois. Você sempre acompanha ali quantas pessoas curtiram, né? Mas no Instagram tem até lá embaixo, assim, azulzinho, escrito mesmo, insight. Quando você clica ali, você vê quantas pessoas curtiram, quantas pessoas compartilharam, quantas pessoas salvaram e por aí vai, né? São as estatísticas da sua postagem. Então, o seu departamento, quais são os insights que você tem dele, né? Porque os insights aí no 4.1 é isso, são os dados sobre o seu grupo. São eles que definirão os rumos do seu departamento. Então, como é que a gente obtém esses insights? Para começar perguntando, né? Só que a pergunta ela precisa ser objetiva, porém, na maioria das vezes, discretas, né? Se você perguntar o que o adolescente quer fazer, sempre, aí vai dar problema, né? Você precisa ter ali, investigar sem investigar. Perguntar, mas de uma maneira, né, onde você vai colher informações e estas informações elas vão ser o conteúdo que você vai usar a partir dali para fortalecer o teu grupo, né, para consolidar o teu grupo. E como que a gente obtém esses insights? É perguntando e ouvindo. Muitas faculdades e projetos, empresas, inclusive, as empresas, usam uma coisa chamada Design Thinking. Eu não sei se vocês já ouviram isso. É uma forma de pensar baseado no ser humano, que eles falam, né? E assim, são pensamentos teóricos, né? E até um pouco filosóficos, porque, em resumo, o que você tem que fazer? O que é o Design Thinking? Você vai ouvir, você vai planejar e você vai implementar. Então, esses 3 passos. É isso. Então, você vai ouvir a necessidade do outro, a dor do outro, o sofrimento do outro. Você vai planejar uma solução para isso. Por exemplo, estamos fazendo isso agora. Eu sempre recebo mensagens de muitas pessoas perguntando: pastor, tem um conteúdo de adolescente? Pastor, como que eu faço isso? Pastor, como que eu trato isso? Então, um problema, uma dor que vocês têm. Uma preocupação que vocês têm, um problema que vocês têm, um desafio que vocês têm. O que eu fiz? Eu juntei o conteúdo ao longo da minha vida. São quase 2 décadas. Né? Se contar lá de quando eu ainda trabalhava no catolicismo, mais de 20 anos. E eu anoto, eu escrevo, que é um mal que muita gente não tem. Aliás, muita gente tem. É o que? Desprezar a informação. Gente, informação é para você escrever, porque depois ela vai acumulando e vai se tornando em conteúdo e experiência. Então, eu juntei esse conteúdo, eu ouvi vocês, eu planejei essas aulas e agora nós estamos implementando estas aulas. É isso. Simples, fácil como acordar e escovar os dentes, né? Vira um hábito. Simplesmente isso na sua vida. Vamos lá então. O 4.2 está errado, na verdade é 4.3, né?
Quais são os insights que você tem do seu departamento? Vamos lá. Sua instituição tem pessoas nessa faixa etária? Primeira pergunta. Segunda pergunta para você, nós vamos destrinchar melhor agora. Que igreja tem... Sua igreja tem departamento de adolescentes? Tá com papel e a caneta? Vamos chegando ao final aqui da nossa live. Passamos alguns instantinhos, mas vamos lá. Passou rápido, né? Exercício para a próxima aula. Sua igreja tem pessoas nessa faixa etária? Anota aí. Olha só. Se não, você pretende buscar essas pessoas lá fora? Então, pergunta para você aí que trabalha no departamento de adolescente. O que eu ouvi muito naquela pesquisa que eu fiz lá no Instagram, e eu mandei também para algumas pessoas pelo WhatsApp, pessoas com quem eu tinha mais afinidade, eu mandei direto a pergunta. Sua igreja tem departamento de adolescentes? Quantos adolescentes tem? E a maioria disse, não fazemos... A maioria não. Um grande número disse, não fazemos trabalho de adolescente porque só temos 2, ou porque só temos 1, ou só temos 3. Se não fizer, pergunta franca para vocês agora, tá bom? Sem querer criar polêmica. Se você não fizer com 2, você acha que vai ter 4? Vai virar 8? Então, olha aí no slide. Se não tem pessoas nessa faixa etária na sua igreja, você pretende buscar adolescente lá fora? Se sim, tem adolescente na igreja. Então, esses adolescentes, eles cresceram na igreja ou eles chegaram agora já nessa faixa etária, nessa idade? Foi o pai que se converteu e trouxe o filho adolescente. Né? Aí, dentro dessa questão do sim, a gente levanta mais 2 questões. Quais são elas? Se tem adolescente que cresceu na igreja, esses adolescentes foram discipulados? Eles tiveram uma orientação na transição do departamento infantil para o departamento de adolescentes? E aqui eu posso acrescentar mais uma pergunta. E você está preparando eles para passar para o departamento de jovens? Porque, gente, a maioria dos problemas que a gente tem é nessa transição. A criança, ela tem o pai como super-herói, a mãe é maravilhosa, o pastor é incrível, ela abraça o pastor depois do culto, ela gosta da tia. Mas quando chega no departamento de adolescente, se você não trabalhou essa criança e não preparou para o departamento de adolescente, e aí é importante você que é líder de adolescente, ter uma comunicação constante com, vamos falar mais sobre isso amanhã, com o professor do departamento infantil. E é responsabilidade sua preparar esse adolescente para quê? Para passar para a mocidade. Tá? Então eu estou falando de adolescente que cresceu na igreja. Vamos para a segunda questão. Qual que é aí? As que estão chegando agora, já na adolescência, vem já com ferida, já vem machucado, já vem com experiências ruins. Há um plano de acolhida e integração dessas pessoas? Elas vão ser discipuladas? Consolidadas? Que tipo de instrução elas vão receber? Tá? São perguntas para você obter insights sobre o seu departamento. Ok? Última pergunta. Sua igreja tem um departamento de adolescentes? Aqui a outra pergunta, repare que é se a igreja tem pessoa nessa faixa etária. Às vezes tem, mas não foi organizado um departamento que cuide delas. É a outra pergunta aí. Sua igreja tem um departamento de adolescentes? Se sim, é um departamento mesmo, de fato, que cuida exclusivamente disso, ou é só aquela classe da EBD? Quando eu digo é só, não é para menosprezar não, tá, gente? A classe da EBD é muito boa, é maravilhosa e necessária, mas a classe da EBD é um departamento, a Escola Bíblica Dominical. O trabalho com adolescente, exclusivo com adolescente, é o outro departamento. É um trabalho à parte, tá? Os dois têm que andar juntos. Se o professor da escola bíblica no domingo é diferente do líder que cuida no outro dia, no outro encontro, então eles têm que ter um diálogo ali, tem que ter uma comunicação, mas são 2 coisas distintas, tá? Se não, né, se esse adolescente, se a sua igreja não tem o departamento, você pretende criá-lo? Anota aí. São insights, são questões para você obter insights
do teu departamento, tá? E aí a gente vem, vamos lá então. Estas são nossas problematizações para o nosso segundo encontro amanhã. Então escreva tudo o que vier à sua mente como respostas para essas perguntas. Vamos precisar delas amanhã, ok? Então um abraço, Deus abençoe a vida de vocês, foi um prazer estar com vocês aqui. Uma boa noite a todos. Muito bem, eu quero agradecer a você que ficou até o final da aula. Creio que você aprendeu com este conteúdo e o link para a segunda aula já está aqui na descrição. Mas antes, eu quero pedir que você curta este vídeo se ainda não curtiu e deixe o seu comentário. O que você achou da aula e se faltou conteúdo ou se você tem a sugestão de algum conteúdo para o nosso próximo encontro, deixa aqui nos comentários para que nós possamos entender como que você vê o nosso trabalho aqui, tá bom? Te aguardo na próxima aula. Até mais!